Bom dia, boa tarde. Vamos para a nossa aula de hoje. Vamos terminar nosso conteúdo de ciências, ok? Então, vamos lá. Na página 86, prevenção de acidentes com plantas. Então, nós vimos nesse conteúdo de ciências, nós aprendemos sobre as plantas, as suas partes, a função de cada uma das suas partes, né? A diversidade de plantas, tá? E também as plantas que nós usamos para nos alimentar, cada parte da planta que nós usamos para nossa alimentação. Agora nós vamos ver sobre prevenção de acidentes com plantas, sim, tá? Por quê? Porque existem muitas plantas que são tóxicas, tá? Que elas são prejudiciais à nossa saúde, ao nosso organismo, ok? Então vamos lá. Existem plantas muitas vezes encontradas em hortas, jardins ou terrenos abandonados que não devem ser ingeridas pelos seres humanos e nem pelos animais. Por quê? Pois podem envenenar o organismo, tá? E provocar diversos males à saúde. Então, existem muitas plantas que são plantas venenosas, tá bom? Algumas plantas, como a mamona, comigo ninguém pode, e o copo de leite, não devem ser colocadas na boca, ok? Por quê? Porque elas podem provocar diversos males à nossa saúde. Ela pode fazer mal para o nosso organismo, tá? Porque elas são plantas venenosas, tá? Por exemplo, a ingestão das sementes de mamona, ela pode causar vômitos, cólicas abdominais, entre outros. Então, nós nunca podemos ingerir, né, colocar na boca alguma planta que nós não conhecemos, tá? Então, nunca devemos fazer isso, ok? Há plantas que podem causar alergias, queimaduras e irritações, ok? Como, por exemplo, a ortiga, que possui pelos que, ao entrar em contato com a pele, pode perfurá-las, causando sensações como coceira, vermelhidão ou reações alérgicas, tá? Então, olha só, aqui nas imagens nós temos a imagem aqui do copo de leite, certo? Essa daqui são sementes de mamona, também não pode ser ingeridas, tá? Porque elas causam danos para nossa saúde, vômitos, cólicas, tá? Entre outros. Essa planta aqui, comigo ninguém pode, tá? Também é uma planta que ela é venenosa, então não pode pôr na boca, tá? E essa daqui é a urtiga, certo? Que esse tipo de planta aqui, ela causa reações alérgicas, tá? Então, nunca podemos colocar essas plantas na nossa boca, tá? Ou relar em algumas plantas que são prejudiciais para nossa saúde, tá bom? Segundo ano. Aí, quais são os cuidados que nós devemos ter com esses tipos de planta, né? Então, olha lá, não levar a boca ou tocar em plantas desconhecidas, então, que a tia falou, não colocar na boca, não tocar, tá? Nesses tipos de plantas, né? Mesmo que você não conhece, evitar, certo? Não deixar plantas tóxicas ou irritantes ao alcance de crianças, animais domésticos ou locais de passagem, tá? Então, se você tem um tipo de planta dessa, você nunca pode deixar esse tipo de planta, que ela é tóxica, no baixo, né, perto do alcance de crianças, né, porque elas não, às vezes desconhecem, não sabem que aquela planta, ela é uma planta tóxica e ela acaba relando, né, colocando a mão, né, ou a boca e pode causar alguma reação nela, tá?
e nem nos animaizinhos, e também nos animaizinhos domésticos, tá? Ou lugar assim onde a gente passa. Exemplo, a gente não pode deixar esse tipo de planta em locais, tipo, onde é passagem das pessoas, tá? Tipo corredores, tá bom? Entrada da casa, tá? Utilizar plantas ornamentais que não oferecem riscos à saúde. Então, o que são plantas ornamentais? São aquelas plantas que são próprias para serem cultivadas ou dentro de casa, para fazer decoração de ambiente interno, certo? Ou em jardins de residência, tá bom? Exemplo, a samambaia, o cacto, o lírio, a orquídea, a venca, tá? Que é um outro tipo de planta ornamental muito bonita para ter em decoração de ambiente interno, tá? E externo também, tá bom? Essas plantas são exemplos de plantas que são ornamentais, tá? Então, são plantas que elas são cultivadas pelo quê? Porque são plantas bonitas, né? Com sua folhagem bonita, com flores bonitas, tá? Então, são plantas que são próprias para isso, tá bom? Aí, o que nós devemos fazer caso ocorra algum acidente com plantas? Então, se caso ocorra algum acidente com planta, nós devemos lavar o local irritado com água, tá? Procurar ajuda médica e levar as plantas para identificação, para ver que tipo de planta é aquela, tá? Que causou aquele acidente, aquela irritação, aquela alergia, para saber qual é o melhor, como tem que ser o procedimento, né? Para poder fazer o tratamento daquela reação alérgica, né? Aí nós vamos virar agora na página 87, tá? Aí nós vamos fazer a atividade aqui da página 87. Então, olha só, na atividade aqui, na 10, o que é para fazer? Ó, pinte os quadradinhos conforme a legenda. Então, aqui, ó, essa aqui é a legenda cor verde, tá? Então, o que nós podemos comer, vocês vão pintar de verde. E o que nós não podemos comer, vocês vão pintar de vermelho. Tia, mas aonde que a gente vai pintar? Ó, nós estamos vendo aqui, ó, essas imagens de plantas. Então, aqui no cantinho, ó, aonde está esses quadradinhos, do lado do nome da planta, é onde vocês vão pintar, de acordo com a legenda. Verde para a planta que podemos comer e vermelho para a planta que nós não podemos comer, tá? Então, aqui, ó, a primeira aqui é a mamona. Nós podemos comer a mamona ou não podemos comer a mamona? Nós não podemos comer, porque ela é prejudicial à nossa saúde. Então, aqui, vocês vão pintar de vermelho esse quadradinho, tá? Aí, depois a próxima, abacaxi. O abacaxi é um fruto. Nós comemos abacaxi? Sim. Então, vocês vão pintar essa daqui de verde, ok? A urtiga. Ah lá, ó, a urtiga nós podemos comer? Não, né? Ela é uma planta que ela é tóxica. Então, nós vamos pintar aqui de vermelho. Vocês vão pintar aqui o quadradinho de vermelho, ok? A beterraba. Olha só, a beterraba é um vegetal. Nós usamos a beterraba para nossa alimentação? Sim. Então, aqui vai ser verde. Podemos comer a beterraba. Palmito. Olha lá, também é um vegetal, né? É o caule, tá? Então, podemos comer o palmito? Ele é usado na nossa alimentação? Sim. Então, vai pintar aqui de verde. E aqui é o tomate. Usamos tomate para a nossa alimentação? Sim. Então, aqui também vocês vão pintar o quadradinho de verde. Ok? Muito fácil, né? No 11, qual das duas plantas é a mais adequada para ter em casa? É a Comigo Ninguém Pode ou a Venca? Qual dessas duas plantas é a mais indicada, a mais adequada para ter em casa, como para decorar a casa, seja num ambiente interno, né, dentro de casa ou fora de casa? Qual das duas é? Comigo Ninguém Pode ou a Venca?
vem cá, qual que é a mais adequada? Qual que não oferece nenhum risco de acontecer um acidente, tá? Porque tem uma dessas duas aqui que é uma planta venenosa e a outra é uma planta ornamental. Então, qual dessas duas aqui que é a planta adequada para ter em casa? E também vocês vão colocar então o nome da planta, tá? E não esqueça de falar o motivo, tá bom? E escrever. Vamos finalizar o nosso conteúdo de história. Hoje nós iremos ver como vivem os índios atualmente. Como vivem os índios atualmente? A proximidade entre os índios e os não índios modificou bastante o modo de vida tradicional dos grupos indígenas. Atualmente, os índios que resistem ao contato com o homem branco vivem principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. As florestas, habitat dos grupos indígenas, foram e continuam sendo devastadas pela ação do homem branco. Os índios encontram dificuldades para viver fora da aldeia. A discriminação impede que eles consigam trabalho, por exemplo. Hoje, as tribos indígenas, principalmente as mais próximas das cidades, estão aprendendo a se adaptar à nova realidade. Muitas tribos já possuem energia elétrica e aparelhos eletrônicos. Alguns índios têm carros e frequentam as cidades, principalmente por causa do comércio. O desafio agora é viver o presente, mas sem esquecer as tradições. Então, olha só, segundo ano. Então, o que está falando para a gente aqui nesse texto, né? Então, nós sabemos, né, que os índios foram os primeiros habitantes do nosso país, né? Eles contribuíram para a formação do nosso povo, da nossa cultura, tá? Mas a cultura deles, ela vem sendo ameaçada, tá? Pelos não índios, como se diz, tá bom? Por quê? Porque esse contato, ele muitas vezes não é bom, tá? Esse contato, ele é algo ruim. Por quê? Porque o contato do índio com o homem branco, com o não índio, ele tem alguns efeitos negativos, tá? Como, por exemplo, esses grupos, essas tribos que eles resistem, né? Isolados, né? Então, quer dizer, que são isolados? Eles não mantêm nenhum contato com a outra parte da sociedade, certo? Então, a nossa sociedade, eles não têm esse contato, tá bom? Por quê? Por conta dos efeitos negativos que esse contato causa a eles, tá bom? Como, por exemplo, doenças, né? A violência física, tá? Como diz aqui, as florestas, né, onde é o habitat deles, ela vem sendo muito devastada, porque as pessoas querem explorar todos os recursos naturais que a natureza oferece, para quê? Para obter lucro, né, para ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Acaba ameaçando a vida, né, desses indígenas, dessas tribos, né, que vivem na floresta. Tá? E além de ameaçar suas vidas, isso também ameaça a sua cultura, o seu modo de ser, tá bom? Então, muitas vezes, esse contato com o homem branco, ele não é bom, ele não é algo bom, ele é algo ruim, né? Mas isso não tem como a gente... Mas, hoje em dia, existem muitos índios, muitas tribos que elas são mais próximas, principalmente da cidade, que eles têm o contato com, né, uma forma de vida diferente, né, como a nossa. Então, muitos têm energia elétrica,
né? Muitos usam aparelhos eletrônicos, tá? Vivem em casas parecidas com as nossas, tá bom? Bom, então, ó, vamos observar aqui, ó. Tem as duas imagens aqui, olha só, os indígenas, né? Ó, esse aqui, ele tá lá no rio. O que que ele tá fazendo? Ó, ele tá mexendo no celular, tá vendo? O outro aqui, ó, ele tá mexendo onde? Ele tá mexendo no computador, né? Então, muitas tribos hoje, elas têm esse contato, tá? Com a tecnologia, né? A cultura que é dos não índios, tá bom? Que é o desafio agora? As suas tradições, né? As tradições dos índios, elas não se acabem, tá? Elas não se percam, tá bom? Então, agora, vamos lá, ó. O que é a FUNAI? A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, ela é um órgão que é responsável por cuidar dos interesses dos índios brasileiros, tá? Então, a FUNAI é o órgão que é responsável por cuidar, tá? Zelar pelos direitos dos índios, tá bom? A atuação da FUNAI está orientada por diversos princípios, dentre os quais se destaca o reconhecimento da organização social, dos costumes, das línguas, das crenças e das tradições dos povos indígenas, buscando o alcance da plena autonomia e autodeterminação dos povos indígenas no Brasil. Agora, nós vamos virar a página 125. Curiosidade. Acredita-se que existam pelo menos 100 grupos de índios isolados na parte brasileira da floresta amazônica. Em pleno século XXI, ainda podemos encontrar tribos completamente isoladas do contato com outras tribos e com os não-índios. O pouco que se sabe sobre esses povos é que eles preferem permanecer isolados no meio da floresta e evitar o contato com o homem branco, tá? Por diversos motivos, dentre os quais que a tia citou os efeitos negativos que esse contato pode gerar, tá? Como levam doenças para eles, tá? A violência física, né? A devastação do seu habitat natural, né? A exploração dos recursos da natureza, tá? Ameaçando, assim, as suas vidas, ameaçando a sua cultura, tá bom? Agora, nós vamos fazer as atividades a 19 e a 20. Na atividade 19, por que os índios tiveram seu modo de vida modificado? Por que os índios tiveram seu modo de vida modificado? Porque, né, o contato com o modo de vida de outras culturas, tá? A cultura dos não índios, tá bom? E também a devastação das florestas, né? Que obrigaram a muitos deixarem o seu habitat. Então, modificaram o modo de vida dos índios, tá bom? Então, por que os índios tiveram seu modo de vida modificado? O contato com o modo de vida de outras culturas e também pela devastação das florestas, ok? Na 20, vocês vão dar a opinião de vocês aqui, tá? Essa é pessoal, tá? De acordo com o que nós vimos até agora, na sua opinião, a adaptação dos grupos indígenas ao modo de vida dos não índios é algo bom ou ruim? O que vocês acham? Justifique sua resposta. Tá bom, segundo ano? Por hoje ficamos por aqui. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!